Olá pessoal, aqui é o professor Hugo. Vamos para a nossa terceira aula referente à unidade 2 do nosso guia de estudos, unidade que trata do produto escalar. E nessa aula vamos aprender a calcular os ângulos diretores, em função dos cossenos diretores. Então, ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor é o que a gente vai aprender a calcular nessa terceira aula. O que são ângulos diretores e cossenos diretores, inicialmente? São ângulos que o vetor faz com cada um dos eixos ordenados. A gente está trabalhando em três dimensões, x, y e z. X, y e z. Então, o que é o ângulo diretor? É o ângulo que esse vetor faz com cada um dos eixos. Os ângulos diretores e cossenos diretores têm uma aplicação muito grande, principalmente na engenharia civil, em estudos de mecânica. Ok? Então, qual que é o procedimento? Se eu quero o ângulo que o vetor faz com cada um dos eixos ordenados, na aula 2 a gente aprendeu como calcular ângulo entre vetores. A gente vai usar esse embasamento para calcular os ângulos diretores e cossenos diretores. Eles são nomeados da seguinte maneira. O primeiro ângulo aqui é o alfa. Vou escrever aqui, ó, alfa. É o ângulo que o vetor faz com o eixo x. Então, se é o ângulo que o vetor faz com o eixo x, o cosseno de alfa é a coordenada x do vetor dividido pelo seu módulo. Então, alfa é o cosseno menos 1 da coordenada x dividido pelo módulo do vetor. O segundo ângulo, que é o beta, é o ângulo que o vetor faz com o eixo y. Então, cosseno de beta é a coordenada y do vetor dividido pelo seu módulo. Beta é cosseno menos 1, para a gente ter o valor do ângulo, de y dividido pelo módulo do vetor. E, por fim, o terceiro ângulo, que é o gama. O gama é o eixo que o vetor faz, é o ângulo que o vetor faz com o eixo z. Então, cosseno de gama é igual a z dividido pelo módulo do vetor. Então, gama, cosseno menos 1, para a gente ter o valor do ângulo, z dividido pelo módulo do vetor. Aqui no desenho, fica mais explícito o que eu estou falando. Eu tenho um vetor u aqui qualquer. Então, alfa é o ângulo que ele faz com o eixo x, está aqui em azul. Beta é o ângulo que o vetor faz com o eixo y, está aqui em vermelho. E gama é o eixo que o vetor faz é o ângulo que o vetor faz com o eixo z. Então, está aqui representado os três ângulos, de um vetor qualquer, o que a gente está pretendendo calcular. Essa relação aqui, ela nos é importante, pois em alguns exercícios pode ser que seja fornecido para a gente dois ângulos diretores. Eu quero calcular um terceiro ângulo diretor, sem possuir o valor do vetor. Então, essa relação aqui, cosseno ao quadrado de alfa, é o cosseno do ângulo alfa ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Ela nos é útil para calcular um dos parâmetros, quando dois deles são fornecidos. São algumas maneiras de que um exercício pode nos cobrar os ângulos diretores e cossenos diretores. Vamos para um exemplo para a gente aplicar toda essa formulação para calcular. Considerando o vetor u, que é 2, 1, 4, determinar seus ângulos diretores. Então, o que a gente vai determinar? O ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama. Quais parâmetros eu preciso para calcular? O x, y e z são os parâmetros do próprio vetor. Então, eu já tenho. Eu preciso calcular somente o módulo do vetor para eu poder aplicar em cada uma das formulações. Então, vamos calcular aqui inicialmente o módulo do vetor u. Ok? Vamos aplicar os conhecimentos lá da unidade 1, módulo de um vetor. Então, é raiz da soma das componentes ao quadrado do vetor. 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, vai ser raiz de 4 mais 1 mais 16. Isso daqui, 4 mais 1, 5 mais 16, raiz de 21.
Já tenho o valor do módulo do vetor, agora eu posso calcular cada um deles. Então vamos começar com alfa. Alfa é igual a cosseno menos 1. O que vocês vão fazer? Pegar a coordenada x do vetor, no caso ela vale 2, dividido pelo módulo dele, raiz de 21. Ok? Igual fizemos na aula 2 da unidade 2 também. Então, alfa vai... Qual o valor de alfa? Alfa é igual a cosseno menos 1. Realizando essa operação na calculadora, a gente chega num valor de 0,436. Portanto, o alfa, vamos aplicar na calculadora, cosseno menos 1 de 0,436. Alfa é igual a 64,15 graus. Esse ângulo aqui, o ângulo que o vetor faz com o eixo x. Agora vamos para o beta. Beta é igual a cosseno menos 1. Vamos pegar a coordenada y do vetor, que no caso ela é igual a 1, dividido pelo módulo que já calculamos, raiz de 21. Realizamos inicialmente essa operação, então beta é igual a cosseno menos 1. Realizando essa operação na calculadora, chegamos a um resultado de 0,218. Portanto, beta vai ser igual a, vamos aplicar o cosseno menos 1 na calculadora, beta é igual a 77,41 graus. Por fim, vamos calcular o valor de gama. Gama é igual a cosseno menos 1 da coordenada z dividido pelo módulo do vetor. Coordenada z é igual a 4, módulo vetor, raiz de 21. Portanto, gama é igual a cosseno menos 1 de, realizamos essa operação aqui na calculadora, vai ser igual a 0,872. Então, o cosseno a menos 1 de 0,872 é igual a 29,31 graus. Então aí, pessoal, estão calculados o alfa, 64,15 graus com o eixo x. O beta, 77,41 com o eixo y. E o gama, 29,31 com o eixo z. Tá ok, pessoal? Muito obrigado.